Bom dia, bom dia. Bom dia, queridas. Espera no Senhor. Mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar, e o cansaço já fizer teu passo vacilar, espera no Senhor. Mesmo se a solidão teu peito machucar e te der vontade de ir embora e tudo abandonar, espera no Senhor. Há um Deus que te ama e Ele tudo pode transformar. Seu amor te sustentará. Espera nele e Ele tudo fará. Tudo fará. Espera no Senhor. Presta atenção. Mesmo que o coração angustiado está por ver alguém que amas longe do Senhor andar. Vou chorar. Oh Deus, espera no Senhor, querida. Mesmo que suas promessas demorem a se cumprir, forte, né? E a vontade dele seja sacrifício para ti. Espera no Senhor. Oh, oh, oh. Há um Deus que te ama e Ele tudo pode, tudo transformar. Seu amor te sustentará. Espera nele. Espera nele. Confia nele. A providência virá. Reza comigo agora. Senhor, como é difícil esperar. Como é difícil ver quem a gente chama longe do Senhor. Como é difícil ver a humanidade longe de ti. Há um Deus que te ama e Ele tudo pode transformar. Seu amor te sustentará. Espera nele e Ele tudo fará. Tudo fará. E Ele tudo fará. Há um Deus que te ama. Há um Deus que te ama. E Ele tudo pode transformar. Seu amor te sustentará. Espera nele e Ele tudo fará. Tudo fará.
Creia, e Ele tudo fará, tudo fará. Espera no Senhor. Amém. Aplaude aí. Posso ouvir um amém, igreja? Bem forte. Você que está participando da live. Digita aqui embaixo. Você que está no YouTube também. Digita aqui embaixo. Amém, amém. Eu creio, Senhor. Mas aumenta a minha fé. E eu quero aqui desejar um ótimo dia. Ótima sexta-feira para nós. Dia 17 de abril, tem que olhar o dia que eu até esqueço. 17 de abril, bem-vindas minhas pérolas lindas, mulheres queridas, que fazem a imersão de cura e libertação comigo aqui, pela sala do Google Meet, toda quarta-feira. E hoje eu vim com esse lindo vestido, é um vestido, viu? Yeshua, tá ao contrário para você, né? Jesus em hebraico, o nome que está acima de todo nome. Ele que é o poderoso, Ele que é o amoroso, Ele que ressignifica a nossa vida, a nossa história. Quero saudar aqui minha linda Hilda, minha querida, minha pérola. A Maria José também já está aqui. A Hilda de Bom Jesus da Penha, Minas Gerais. A Maria José de Boituva, São Paulo. Querida Liliana, que também é de Minas Gerais. A Graça de São Sebastião. Eu peço que você mande um oi aqui embaixo, minhas queridas, porque sobe muito rápido o comentário e não dá para eu ficar voltando aqui, tá? Porque eu tô com outro aparelho aqui na frente, ó, tá bom? Então eu peço que você fale aqui, oi Lu, bom dia, Deus abençoe. Hoje o Senhor quer renovar nossas esperanças. Espera no Senhor, mesmo que esteja difícil, que esteja já você cansando dessa situação que você está vivendo. Espera no Senhor. E quero já aqui fazer um convite para você, querida mulher, você que precisa de ajuda terapêutica, espiritual, um levante na sua vida. Eu convido você para fazer comigo a imersão de cura e libertação para nós mulheres, toda quarta-feira, 19h30. A primeira meia hora da imersão é oração por cura e por libertação. Nós estamos vivendo o tema Jesus aviva os nossos corações, ressuscita nossas esperanças e faz o milagre acontecer. Estamos vivendo a Páscoa, a segunda semana da Páscoa. Estamos vivendo esse tempo de ressurreição, de passagem da vida velha para a vida nova, da tristeza para a alegria, do desânimo para o ânimo, em nome de Jesus. No nome dele eu quero proclamar na tua vida, amém? Mas é necessário que você faça algo por você. E o algo que eu ofereço como terapeuta, como psicóloga, é a imersão de cura e libertação para nós mulheres. Lu, como é que eu faço para me inscrever? Se você está no YouTube, você vai lá no meu Instagram, tá bom? Ou se você já está aqui no Instagram, vai aqui nos meus stories. Nos meus stories vai ter um link de inscrição, onde ainda vou entrar em contato com você, vou ver que você entrou e vou te explicar como é que funciona. Se te agrada, nós vamos trabalhar aqui o retorno da tua autoestima, a cura dessa depressão, ressignificar, dar propósito na sua vida. E tudo mais vem em acréscimo, onde nós buscamos primeiramente a palavra de Deus como suporte, como fonte de libertação, de exorcismo e também de direcionamento para a nossa vida, onde eu mando todos os dias, de segunda a sexta, a minha partilha da palavra. O que eu estudo aqui eu mando para as pérolas queridas, para as mulheres, e atendo vocês todos os dias. Hoje, gente, eu comecei a atender 6 da manhã. 6 da manhã. Se você olhar meu último stories, eu postei 3 da manhã, porque a hora que eu terminei meus estudos, eu faço, né, mais uma pós-graduação, tô aqui na batalha, segundo ano que eu tô fazendo pós-graduação em neurociência. Então, tem que ter disciplina, que eu falei pra mulherada hoje no grupo, tem que ter disciplina, foco, força. E essa força vem da onde? Vem do espiritual. Teu espiritual tem que estar lá em cima. E como que você aviva o espiritual? Fazendo algo para que motive, para que você se anime, para que você se ressuscite. Então, mais uma vez, o convite, imersão de cura e libertação para nós mulheres,
Entra aqui nos meus stories do Instagram, você vai ver um vídeo que eu vou estar convidando você para imersão. Você vai clicar em cima e eu vou ver a sua mensagem, ali o seu desejo de entrar no grupo, e vou explicar para você como é que funciona, tá bom? Não perca, gente. A imersão de cura e libertação tem dado sentido à vida de muitas mulheres que tinham perdido a esperança, mulheres que nem levantavam mais da cama. E tem várias aqui participando hoje para a glória de Deus. E eu quero também dar mais um recadinho. Mês de abril, mês da Páscoa, ressurreição, e eu tenho uma loja virtual, tá? E essa loja tem essas camisetas que eu uso aqui no Café com Pão da Palavra, do leão da tribo de Judá, linda, né? São todas assim, compridas, batinha, tá bom? Folgadinha, é de viscolaicra, que é um tecido bem gostoso, e chegou essa novidade aqui na loja. Foi a camiseta que eu usei na segunda-feira. Nossa Senhora Aparecida, olha que linda, né? E chegou também o terço da pérola, que estava em falta, muitas queriam. Chegou o terço também Nossa Senhora de Guadalupe. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, não tenho, tá na minha bolsa. Aquele das contas coloridas chegou também, tá bom? Esse terço lindo chegou aqui da pérola, tá bom? O Nossa Senhora aqui no entremeio, todinho cravejado de strass. E você que comprar esse mês, eu mando dentro dessa caixinha pra você, o terço, tá bom? Mas se você puder comprar só a camiseta, eu mando a caixinha do mesmo jeito pra você. Combinado? Certinho? Lu, como é que eu faço pra acessar a tua loja? Me chama aqui no inbox e eu vou te mandar o link, tá bom? Ou sempre fica atento aqui no Instagram, no Stories, que eu coloco no Stories, tá bom? Mas, gente, hoje eu tenho um lindo testemunho de providência santíssima. E providência na nossa vida, quando a gente fala de providência, não é só providência material. Nós temos que perder essa mania de achar que providência é só dinheiro. De que de providência é só o pão de cada dia. Não é. Deus precisa providenciar na vida de muitas mulheres paciência, sabedoria, entendimento para lidar com a sua família, força, coragem, tem que providenciar saúde. Desculpa, como a Hilda colocou agora há pouco aqui, ai Lu, tão bom te ver bem. Porque, gente, deixa eu dizer pra você, quem vê cara, realmente não vê coração. Os meus problemas de saúde, eu luto com eles aqui todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Então não é porque eu tô maquiada, com o cabelo arrumado, que eu passei uma chapinha aqui no cabelo, pus um batom, pus uns cílios. Não é efeito do Instagram, viu, gente? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Coloquei, né, uns cílios, que eu fico bonita pra mim. E pra me sentir bem, pra levantar minha autoestima. Não é porque eu estou assim que eu não estou passando por tribulações. Estou passando. Mas eu tenho que crer na palavra de Deus. Coragem. Eu venci o mundo, então por isso, saúde, queridas. Ai, que linda essa xícara que eu ganhei lá em Sorocaba, no Retiro de Mulheres, que eu preguei esse final de semana. Um abraço também para a comunidade Totus Tus, lá em Sorocaba. Retiro para mulheres, que eu preguei esse final de semana. Que linda, que lindo encontro, meu Deus, maravilhoso. Eu voltei edificada, né? Então aqui, saúde, vou tomar minha aguinha. Saúde. Você que está aí acompanhando do hospital, Deus te abençoe. Você que está partilhando, que estão acompanhando o hospital, Deus abençoe. E aqui, ó, pelo dom da nossa vida, e para que a providência também da saúde chegue na vida dessa pessoa. Amém, queridas? Recado dado. Vamos lá para a palavra de Deus, que eu tenho um testemunho lindo hoje que eu quero contar para você, mas eu primeiro quero pedir o seguinte. Tá vendo essa setinha aqui embaixo? Tipo uma asa delta? Se você clicar em cima, compartilhe pelo menos para 10 contatos. Vai abrir tua lista de contatos. Não vai sair da live, você vai voltar para ela, tá? Você vai mandar para 10 contatos seus o primeiro que aparecer. Que você está assistindo essa live e a pessoa pode se animar em assistir, tá bom? Graças ao teu convite. Isso também, minhas queridas pérolas, é evangelizar, tá bom? É quando você compartilha um conteúdo que edifica. Inclusive, depois você fica de olho ali nos meus Reels, que eu acabei de postar um conteúdo bombástico sobre violência contra a mulher, psicológica e física, tá bom? Pois compartilha esse vídeo com força.
Vamos aqui evangelizar, fazer o bem. E uma coisa que eu aprendi com o Padre Jonas lá na Canção Nova, quando eu era vocacionada. Evangelizar não é só falar de Jesus, mas é denunciar o mal que está nesse mundo tenebroso. Isso também é evangelizar. Muitas vezes a gente evangeliza sem falar de Deus, com nossa presença, com o nosso sorriso, com a nossa determinação. Amém? Então, por favor, compartilhe essa live para que mais pessoas possam vir novamente acompanhar. Eu estava olhando, gente, o ano passado, antes de eu ficar doente, vocês acompanharam toda a minha batalha, eu perdi um rim, muito sofrimento, muita dor, né? Passei por um período, gente, de hemorragia de 3, 4 meses usando fralda. E esse tempo, eu estava olhando as lives que eu tenho printada do ano passado, eu terminava a live com 400 pessoas. Tenho print disso, tá? Quem lembra da época do Kauai, cheguei a terminar uma live no Kauai com 70 mil pessoas. A Érica printou para mim. Acho que foi 70 mil, né? Foi uma coisa assim exorbitante. Então vamos aquecer novamente. Estou voltando, eu preciso da sua ajuda. Outra coisa que eu quero pedir para você encarecidamente: verifica se você está me seguindo no Instagram. Porque eu não sei o que aconteceu, que muitas pessoas deixaram de me seguir sem deixar de seguir. Não clicou lá deixar de seguir. O que aconteceu comigo? Quando eu olhei, cadê a Antonieta da Canção Nova que eu seguia? Padre Bruno, eu tinha deixado de seguir. Mas eu não fiz isso. Eu não cliquei lá para deixar de seguir. Então verifica se você está me seguindo, por gentileza. E lembrando que o mês de maio eu vou voltar com a campanha Pede para a Mãe que o Filho Atende. Que eu vou orar todos os dias por você que é meu seguidor, que é minha seguidora. A Érica, minha querida amiga aqui lá de São Paulo, falando, já começava a live com 1000 pessoas. Por que cai desse jeito? Porque o Instagram não entrega. Por que não entrega? Porque depende do meu público. Você tem que comentar aí embaixo, você tem que compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas e vejam que a gente existe aqui, fazendo bem, falando de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente, para a palavra de Deus, que eu tenho um testemunho lindo para dar hoje, mas primeiro é a palavra. Não olhe para mim, não olhe para minha história, mas olhe para a palavra primeiro, tá bom? Então a primeira leitura de hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 34 a 42. E a primeira coisa que precisa mudar na sua vida é você praticar a palavra de Deus, mas para praticar tem que conhecer. Então todo dia aqui o Café com Pão da Palavra, de segunda a sexta, e antes eu fazia no sábado também o cafezinho com pão para as crianças, mas depois fiquei muito doente, não consegui fazer, mas Deus sabe, uma hora eu volto, em nome de Jesus. A primeira leitura aqui vai dar continuidade justamente ao que os apóstolos foram experimentando a partir da ressurreição de Jesus. Tá? Então se você não coloca a palavra em prática, lendo ela todo dia, como é que Jesus vai fazer na sua vida? Olha o evangelho de hoje, a multiplicação dos pães e dos peixes. Como é que ele vai multiplicar, prosperar na sua vida, se você não conhece ele? Não quer conhecer? Não está nem aí? Não faz um esforço? Não tem jeito. Eu lembro quando eu perdi o rim, por causa de uma infecção de 40 mil leucócitos no sangue, pressão alta, diabetes, uma série de coisas. Eu tinha que ir no hospital de 3 em 3 dias fazer exame de sangue para ver como é que estava essa infecção, que nem o antibiótico combatia. E até hoje os antibióticos não combatem. Então dependia de eu ir até o hospital. O hospital não vem até aqui na minha casa. Ou seja, como é que você quer a cura, a libertação, se você não faz a sua parte? Impossível, né? E aqui nós vemos os discípulos que sempre fizeram a sua parte. Sempre fizeram a sua parte em oração. As 5 pedrinhas que eu falei na partilha hoje dos grupos. Partilhei nos nossos 35 grupos das pérolas Mulheres Virtuosas. Você deve ter recebido. Mandei um áudio gigante para você entender como que caminha com Deus no dia a dia. As 5 pedrinhas, né? Eucaristia, Palavra de Deus, confissão, adoração e Santo Rosário, ou pelo menos o terço. Pelo menos o terço, não tem desculpa. O terço da misericórdia, 3 da tarde, não substitui o Santo Terço, Ave Maria, cheia de graça, porque expulsa o demônio. Gente, isso aqui é o chicote que, mata o diabo na nossa vida. Eu sou testemunha disso. Então, porque os discípulos estavam fazendo a sua parte, eles estavam presos, estavam sendo levados para julgamento,
E começa a palavra nesse contexto, que naqueles dias um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. O que era o sinédrio? Era o fórum deles. Era o tribunal, onde eles julgavam as pessoas a nível eclesial, que cometiam pecados e crimes na igreja. E Gamaliel era esse grande nome, esse grande homem, famoso, respeitado. Ele era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante, ou seja, os réus que estavam sendo julgados, que era Pedro e João, os principais que estavam sendo julgados, porque eles estavam curando em nome de Jesus e eles tinham sido advertidos na palavra de ontem. Se você está antenada aí na palavra, você viu que na palavra de ontem, por que eles foram presos desde a semana passada? Porque em nome de Jesus Cristo, levanta-te, anda, e começaram a propagar o evangelho. A verdade de Jesus que liberta. Então Gamaliel, com toda a autoridade dele, pede para que os réus saiam do recinto para ele falar com os doutores da lei. Aqueles mesmos que mataram Jesus na semana passada, na sexta-feira. Retrasada, né? Que agora já vai fazer 15 dias da Páscoa. Olha só como é que passa rápido, né? E Gamaliel fala para aqueles homens duros de coração, ogros. Aliás, não podemos nem chamar de homem, né? Criatura do gênero masculino, que acha que pode julgar o outro, condenar o outro. E ele disse: homens de Israel, vede bem o que estáis fazendo com esses homens. Presta atenção no que estão fazendo, eles não estão fazendo nada de errado. Aí Gamaliel dá um exemplo, ó. Algum tempo atrás apareceu Teudas. Teudas é o nome de uma pessoa, viu? É um homem que fazia se passar por uma pessoa importante. E a eles se juntaram cerca de 400 homens. Também pregava a palavra, curava. Mas depois foi morto. E todos que o seguiam debandaram e nada restou. Desculpa, gente, minha mesa tá batendo aqui no pedestal, desculpa. Continua, depois dele, no certo tempo do recenseamento, apareceu um tal de Judas Galileu, que não é o Judas lá dos apóstolos, tá? É outro Judas, que é um nome muito comum naquela região, né? Que arrastou o povo atrás de si, contudo também ele morreu. E os seguidores se dispersaram. Agora, colocando aqui o que está acontecendo, versículo 39, 38. Mas quanto ao que está acontecendo agora, eu dou-vos um conselho. Não vos preocupei com esses homens. Deixai-os eles irem embora. Porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruída. Mas se esse projeto vem de Deus, versículo 39... vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado, para não vos pordes em luta contra o próprio Deus. Olha Gamaliel falando. O que Gamaliel quis dizer aqui? Escuta, é um negócio seguinte. Se a obra é de Deus e vocês estão boicotando, falando mal, puxando tapete, proibindo de pregar, onde já se viu uma pessoa achar que tem autoridade de proibir a outra de pregar a palavra? Minha querida, se eu quiser, eu vou aqui na praça da cidade, eu prego a palavra onde eu quiser. Porque esse é a resposta do meu batismo. Ser discípulo e missionária. Quem que é o Zé Ninguém na fila do pão para mandar e proibir eu de pregar? Vai estar para nascer o capeta que vai fazer isso comigo. Jamais. É isso que Gamaliel quis dizer. Não se preocupe, porque se a obra é humana, se é uma vanglória humana, vai cair. Agora, se é uma coisa de Deus, vai permanecer. Né? E, pasmem, os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel, chamaram os apóstolos, não ficou barato, né? Mandou açoitar os apóstolos, mandou dar uma surra nos apóstolos, porque não podia, a maldade tem que, né? O rabo do encardido, ele tem que aparecer. Mandaram açoitá-los e proibiram novamente que falassem em nome de Jesus. Depois soltaram. Agora vem a parte mais linda. Os apóstolos saíram do conselho
muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Agora nós aqui, geração Nutella, geração Jujuba, ai, não pode falar de mim, ai, porque não sei o quê, ai, já fica doloridinha. Desculpa, mas não é Jesus que você serve. Escuta aqui, levanta a cabeça, faz a tua parte. Fica contente se você está tendo perseguição, que você está no caminho certo. Eles ficaram contentes por terem sido considerados dignos das injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas queridas, tem tudo a ver com o meu testemunho, porque quando aconteceu o testemunho da providência na minha vida, primeiro eu ganhei a casa. Esse é um testemunho, eu ganhei uma casa, gente, no primeiro prêmio da Loteria Federal. A casa eu ganhei em 2002. Esse testemunho tem no YouTube, depois eu coloco nos stories aqui para você acompanhar o testemunho da casa. Eu não vou dar o testemunho da casa hoje. Eu vou dar o testemunho da multiplicação material da comida que aconteceu, tá? Só que até eu gravar o meu primeiro CD, que foi onde aconteceu esse milagre, eu fui muito perseguida, gente. Tinha um casal de coordenadores da renovação, marido e mulher, que me odiavam. Sabe onde que eles estão hoje? Nem na igreja estão mais. Ia no bispo, falava mal de mim. Na época só existia site. Eles entravam no meu site, onde eu ia estar. Por exemplo, eu vou estar aqui em Angra dos Reis. Eles ligavam no padre de Angra, na coordenadora de Angra, falava mal de mim, inventava calúnia. Aí meu afilhado, o padre Gilson, falou assim, chega. Padre Gilson, formado em direito canônico, falou assim, vai processar. Chega. E me encaminhou pro bispo. O bispo daí me tomou para ele e falou assim, a partir de hoje a Luciana vai em nome da igreja. Eu estou aqui há 30 anos como missionária católica. Me converti em 1994. Minha primeira missão fora da cidade foi em 1996. 30 anos para a glória de Deus que eu vivo essa realidade aqui. Perseguição e Deus me justifica. Eu posso estar doente, eu posso estar abatido, mas de Jesus jamais. Jamais vou negar a Jesus. E se eu não conheço a palavra, eu fico aqui de mimimi, de não me toque, não me quer, tadinha de mim. Ai, porque eu não sou valorizada. Quem tem que te valorizar é Jesus. E só. Né? E o Salmo de hoje vai responder isso. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor todos os dias da minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor todos os dias da minha vida. Agora, se você fala que você reza do teu jeito, que você não precisa ir na igreja, rezar do teu jeito, querido, até o diabo reza. Viu? Porque o diabo é o primeiro que conhece todos os louvores, todas as músicas, ele conhece. Viu? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. E quando o inimigo está usando, está agindo, você pode perceber que a primeira coisa que ele tira da gente é a vontade de ir para a igreja. O prazer de ir para a igreja. Que adianta? E a gente começa a encarar que estão olhando para a gente, estão falando da gente. Sai fora! Eu estou indo lá por Jesus, não é pelas pessoas. Né? E o evangelho de hoje, para daí eu dar um testemunho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 6, do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se ali, junto com seus discípulos. Eu fui lá nesse monte da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu queria dizer para você que eu tive a graça de estar na Terra Santa 18 vezes.
E Jesus gostava, os guias nos levam lá, os guias turísticos de Jerusalém, de Israel, enfim. Jesus gostava de pregar na relva, naquela montanha, de frente para o mar, porque a voz dele propagava. Eu sentei lá e fiz um momento com o povo de Deus, exatamente sobre essa passagem. Jesus então subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos, estava próximo da festa da Páscoa dos judeus. Levantando os olhos e vendo Jesus uma grande multidão. O que é uma grande multidão? 3.000, 4.000 pessoas, tá? Vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Estava escurecendo. Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ele ia fazer. Lembre esse ponto aqui, minhas queridas. Jesus sempre sabe o que ele vai fazer. Não coloque em dúvida o poder dele na sua vida. E Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. O que você entendeu aqui? Que eles não tinham muito dinheiro. Mas quem tem Jesus tem tudo. O dinheiro é só um mero detalhe. E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: Senhor, está aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixes. Um pão de 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso diante de tanta gente? E às vezes, minhas queridas, nós temos só 5 pães e 2 peixinhos, ou quem sabe nem isso nós temos. Nós temos pouco, mas lembre-se, o pouco com Jesus é tudo. O pouco que você possa ter com Jesus é tudo. E ali então Jesus tomou os pães, deu graças, olha, o próprio Deus deu graças. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, pela providência do teu alimento. Sabe aonde que eu louvo a Deus? Debaixo do chuveiro. Obrigado por essa água, por esse chuveiro, por essa cama. Dá graças a Deus, seja grata. Jesus deu graças e distribuiu o alimento aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Ou seja, comeram, repetiram de novo os que têm mais fome. E ali todos ficaram satisfeitos. Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Jesus aqui ensina o que pra gente? Que não se joga comida fora. Primeiro bloqueio que acontece na providência de Deus na sua vida é se você joga comida fora. Inadmissível. Faça as coisas controladas. Não compre demais. Não faça demais. A comida que vai fora da tua mesa, do teu prato, da tua panela, da tua geladeira, é o que está faltando na vida de uma pessoa que não tem o que comer. E eles recolheram, versículo 13, os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Só apenas fazendo aqui uma colocação. Uma vez eu ouvi uma pregação do Padre Léo sobre essa passagem. E eu sou apaixonada, pelo Padre Léo. Eu cantei muitas vezes com ele no palco da Canção Nova. E ali, minhas queridas, Padre Léo falava o seguinte: que os pães que sobraram, 12 cestos, Nossa Senhora ficou um tempão fazendo pudim de pão para eles, Olha que coisa linda. Ai, me emociona. Porque Deus é simples. Nossa Senhora ficou fazendo pudim de pão. A ideia do Padre Léo. Ai, como eu amo. Intercede por nós aí, Padre Léo da Glória, que eu sei que o Senhor está aí. Eu estive muitas vezes com o Senhor. Santo, homem santo, bravo, era bravo igual eu. Você sabia que eu fui chamada muitas vezes na igreja como Padre Léo, mulher? Eu sou brava. Quem vai nas minhas pregações sabe que eu mando sair, mando calar a boca, mando trocar de roupa. Você não tá na zona com essa roupa, sou eu. Padre Léo, quantas vezes, lá no Japão, Padre Léo, ai, Jesus amado, em Nagoya, Padre Léo, uma converseira, o Padre Léo viu o negócio seguinte:
Se alguém aqui tem alguma coisa melhor e mais importante para falar do que eu, tá aqui o microfone, colocou no ambão e sentou. E ficou aquele silêncio. E ficou assim, tipo 5 minutos, sabe aqueles 5 minutos constrangedor? Sabe? Pois é, Padre Léo. E eu sou desse jeito também. É meu temperamento, né? Sanguíneo. Faz com que a gente corte a orelha do soldado primeiro, depois pergunte se tá certo ou se tá errado, né? Então, o jeito simples do Padre Léo falar, né? Coisa mais linda. Nossa Senhora fez pudim de pão durante um tempão com os 12 cestos que sobraram. A providência, ela sempre vai além do que nós necessitamos e esperamos, né? E vendo o versículo 14, encerrando a palavra, o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente um profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ou seja, o povo gosta de milagre, o povo gosta de apoteose, de fogo, luz, ação. Jesus não queria nada disso. Queriam fazer rei. Jesus já é rei do nosso coração. Já é o rei dos reis, não tem ninguém acima dele, tá entendendo? E eu vivi, minhas queridas, uma linda experiência no ano de 2004, na providência de Deus. Como eu partilhei, em 2002 eu ganhei uma casa, pelo primeiro prêmio da Loteria Federal. Deus me deu em visualização para eu fazer uma coisa lá, eu fiz. Só que não vai dar para contar agora. Aí você vai aqui nos meus stories, eu vou postar testemunho da casa, vou marcar o YouTube. Aí você assiste testemunho da casa, que é longo, é outra história, tá bom? Uma grande perseguição, mas o meu padre, o meu bispo, como eu contei para vocês, falaram: a Luciana, o ministério dela é da igreja. Não está apenas atrelado a um movimento. Então eu tinha a carta do bispo, tinha a carta do padre. E assim eu fui em todas as dioceses do estado de São Paulo. Eu rodei, gente, 1.896 cidades para a glória de Deus. No Brasil e mais de 25 países fora do Brasil, enviada pelo meu bispo e pelo meu padre. E no ano de 2003, eu conheci um irmão chamado Juninho, da Missão ID de São José dos Campos. Grande profeta, um homem de Deus que eu admiro e que eu amo ele, a esposa, a Cláudia, os filhos. Já estivemos muitas vezes pregando junto, cantando junto. E a primeira vez que eu fui cantar com o ministério do Juninho, da Missão ID, ele veio e profetizou no meu ouvido que Jesus queria que eu gravasse um CD. Só que naquela época, minha gente, para gravar um CD era 70 mil reais. Não é como hoje que você lança na plataforma, a IA faz tudo para você, a inteligência artificial faz tudo para você, que naquela época não tinha. Aí, da onde que eu ia arrumar 70 mil reais? Eu já vivia da providência, já tinha deixado do meu trabalho secular, música na noite, música em casamento, para só evangelizar. Deixei da enfermagem, eu era enfermeira, sou formada, segunda faculdade de enfermagem. Deixei da enfermagem porque, gente, eu sou muito brava. Eu arrumava cada briga no hospital que você não tem noção. Falei, antes que me matem, eu vou sair. E saí do hospital. Aí comecei a viver hibridamente, 100% da providência de Deus. E aí levei, Deus sempre me deu muitas músicas, eu escrevo, né? Eu também escrevo livros e canções e tal. E ali eu já tinha material para uns 4 CD. E sentei com meu padre Esdras, querido, que tanto me ajudou. E eu falei, padre, Deus tem me dado um monte de música. O que Deus será que quer que eu faça com esse monte de música? Ele, não sei, do jeito que ele era irônico, né? Vai ver que Deus quer que você pegue esse monte de música e faça um bolo. O que Deus quer que você faça com um monte de música? Na época o CD era o auge. DVD era o auge. Vai gravar um DVD, filha. Eu falei, mas padre, com que dinheiro? Ele falou assim, filha, você não tem, nem eu, mas Jesus tem. E o padre deixou eu fazer festa da pizza na paróquia. E eu tinha um carro que eu ganhei de presente de casamento, que era um Cadete. E na época o Cadete era novo. Era um carro como o Onix hoje, sei lá, né? Vendi o carro,
para injetar no CD. E resumindo a ópera aqui, chegou os ensaios do ministério e eu via um balé, eu via um coral de crianças, porque eu tinha um projeto Pequenas Cantoras de Deus. Por isso que eu tenho um CD para criança também. Deixa eu pegar aqui para você ver, tá? Meu primeiro, eu não tenho aqui. Até eu vou pedir quem tem o primeiro CD meu, que mande a capinha para mim por correio, ou pra, sei lá, para eu imprimir aqui, porque o primeiro eu não tenho, tá? Opa, desculpa, peguei errado. Eu tenho esse projeto aqui para crianças, pela gravadora Canção Nova, que são todas as músicas de minha autoria que eu trabalhava. Ah, minhas filhinhas pequenininhas aqui, né? Que eu trabalhava com as crianças carentes ou vítimas de violência em casa. Eu tirava da rua e colocava nesse coral. E eram 15 meninas que eu queria que fosse para a gravação do CD. Outra coisa que Jesus falou para mim, que o CD ia ser ao vivo. Ou seja, o CD ao vivo naquela época era 3 vezes o custo. Por isso que era esse valor. Aí de 70, 66 mil, foi 66 mil reais. Fora as cópias, só a gravação, produção ao vivo, tal, né? E gravar onde? De que jeito? E nisso... Isso, Érica. O primeiro é o encontro. Em meio a um deserto, o Senhor me encontrou. O Padre Esdras canta comigo, inclusive, essa música, né? E aí, eu aonde que vai gravar, que jeito que vai gravar, que estrutura que vai gravar. E nisso o Juninho me liga, da Missão ID. Porque eu tinha dado, o Juninho tem um filho autista, o Lucas, e eu trabalho com autista há muitos anos como terapeuta. E eu falei pro Juninho, eu fiz uma música chamada Tudo que tem fôlego louve, que é a música do peixinho. Um peixinho caiu no mar para nadar. Aí eu falei, coloca a música pro teu filho escutar, que ele vai cantar. Só que ele era autista de grau 3. Ou grau 1, não, grau 1, contrário. Grau 1, que não fala, não verbal. E aí, como que vai falar? Pois o Lucas cantava a música inteira, não falava uma palavra, mas cantava a música. E nisso o Juninho ficou muito tocado com o meu ministério. Mulher, você é muito de Deus e tal. E no dia, deixa eu lembrar, no 24º dia do 9º mês, 24/9, é a palavra que está na Bíblia. Deus tinha me dado a palavra que no 24º dia do 9º mês, depois eu não vou lembrar agora onde que está a palavra que eu tinha que ter preparado, eu acabei esquecendo, me veio agora. No dia 24 de setembro de 2004, seria a gravação do CD Aviva Brasil em São José dos Campos, ao vivo, e ele queria compartilhar comigo, convidar eu para compartilhar a estrutura, ajudar ele a pagar a estrutura, ia ser CD e DVD, tá? Para que eu gravasse as minhas músicas. 15 músicas tem nesse CD Encontro, todas de minha autoria. Uma mais linda que a outra. Tem música de comunhão, música de adoração. Eu vou ressuscitar essas músicas, viu, gente? É que tá faltando verba. É difícil, tá? Não é fácil, não. Para você colocar no Spotify, para você colocar aí nas suas mídias sociais, tem um custo, e o custo não é barato. É alto, tá? Música, para você subir uma música nas plataformas, mas Deus é potencial. Eu tenho muita riqueza nesses todos aqui, né? E aí o Juninho falou, vamos gravar? E eu fui o padre, tudo eu fazia com a direção espiritual do padre, e assim marcamos, na ousadia, sem R$1 no bolso, fazendo rifa, fazendo festa da pizza, vendi meu carro, e aí Deus colocou no meu coração balé, da escola do Bailado de Ourinhos, já venceu até prêmios internacionais. Sabe quem que é o coreógrafo da escola do Bailado na época? Hoje eu não sei. Era o Vanderlei Silva, que foi coreógrafo da Xuxa. Se converteu na gravação do meu CD. Foi ele para coreografar. Então, de estrutura, gente, eram 3 ônibus, 150 pessoas. Porque tinha que ter as pessoas também para cantar ao vivo ali, aquela energia do ao vivo. Levei a plateia que ia cantar, que eram os servos do grupo de oração. A aprovação começou na semana da gravação. Era ano político,
Um ônibus eu ganhei de um vereador, de um candidato a vereador. O outro ônibus eu ganhei de um outro candidato a vereador. E o outro ônibus, cada um ia pagar a passagem, ia fazer o rateio para pagar. Eu lembro que só de ônibus era tipo, o frete é R$12.000 cada ônibus. É uma coisa assim, 8.000, é uma coisa cara, tá? Eu lembro que era um dinheiro, né? Na semana da gravação, todos os que estavam envolvidos, equipe técnica, todo mundo, músicos, começou a dar piripaque. Músico que namorava errado, a namorada começou a ter crise de ciúme, uma se jogou do ônibus para ele não ir, sabe? Outra situação que aconteceu, todas as crianças do coral Pequenas Cantoras de Deus, que elas tinham ali entre 9 e 12 anos, tinha que ter assinatura, conselho tutelar de toda essa criançada, todas começaram com vômito e diarreia na semana, mas foi um ataque do diabo, gente, eu achei que eu ia morrer de tanta paulada, de tanta pancada. E nessa época, não existia celular como hoje, era telefone fixo. Agora chega o grande dia de viajar para São José dos Campos, onde iríamos nós, banda, crianças e balé no primeiro ônibus, a equipe técnica no segundo ônibus, e o povo que ia cantar no segundo e terceiro ônibus. Metade do segundo e terceiro ônibus. No dia de sair, tipo assim, um dos meus músicos estava ensaiando na frente da minha casa, o carro dele foi roubado na frente da minha casa, assim, ataque para todo lado. Porque se a gente não tem ouvida de oração, você não suporta em pé. Mas se a obra de Deus, primeira leitura, ela permanece. Se ela não é, o próprio Deus derruba, né? Gente, eu achei que eu não ia ter nem voz para cantar, de tão destruída que eu tava. De cansaço, né? Mas feliz, mas cansado. Estou contando a história do meu primeiro CD, para você entender a providência dos 5 pães e 2 peixinhos. Aí, minhas queridas, sabe o que aconteceu? No dia anterior, nós iríamos, no caso, na sexta-feira, viajar o dia todo, que Ourinhos, São José dos Campos, são 700 quilômetros. Nós iríamos sair de Ourinhos na madrugada, passar no meio do caminho, na cidade chamada Pardinho, pegar o Carlão e a Paulina, que eram meus intercessores, da Missão ID, que iam também para a gravação do CD. Quando foi mais ou menos umas 8 horas da noite, cadê o primeiro ônibus? Aquele que o vereador deu, ele desdeu. Porque ele soube que o outro vereador também ia dar, então e o outro também tirou a doação. Então eu perdi 2 ônibus, só tinha um para ir. Esse um que eu tinha para ir, que nós pagamos, era de uma amiga querida chamada Leia Lima, que era vereadora também, da cidade de Ourinhos. O ônibus revisado, novo. Simplesmente ele não ligava, não dava partida. E o povo que ia comigo, reclamando, falando, meu Deus do céu, eu achei que eu ia ficar bem. Mas Jesus é massa. E a Márcia, que eu amo, minha intercessora, minha mãe, que teve tanta paciência comigo, meu Deus, da mulher velha. Meu Deus, tem noção do trabalho da Márcia. Ela já era convertida, ela já era ungida, cheia do Espírito Santo, já tinha aí meus 10 anos de caminhada, graças a Deus, né? Mas 10 anos, isso mesmo, 10 anos, 1994 a 2004, 10 anos de caminhada já tinha uma maturidade, né? E sabe aquele coordenador que me perseguia, com a mulher? Convidei ele para ir na gravação do CD. Quero a sua bênção lá na gravação do CD, porque com o inimigo você faz assim. Que eu falei que hoje nem na igreja tá mais. Justamente eles foram, que eu pedi a bênção dele lá na gravação do CD para ele me deixar em paz. Porque cada hora ele levantava um falso testemunho a meu respeito. Gente, achei que eu ia pirar. Mas não. Quando é de Deus, lá na primeira leitura, a obra permanece em pé, né? Mas para encerrar, gente, tô fazendo café com pão menor para caber aqui nos meus... aqui nas minhas gravações do próprio Instagram, que não estava subindo porque estava ficando muito grande, tá? Muito bem. Primeiro ônibus deu errado, o vereador desdeu.
Segundo ônibus deu errado, o outro vereador desdeu. E o terceiro ônibus não pegava. Aí eu chorando liguei pro padre. Padre, não sei o que. Ele, vem aqui, filha. Dinheiro nós não temos, mas nós temos nome. Sabe o que o padre fez pra mim, gente? Aí você fala se eu sou de confiança ou não. Me deu um cheque em branco. Falou assim, vá na Avoa de Ourinhos e alugue 3 ônibus. Fale pro dono da Avoa, que foi o padre Esas que mandou. Depois nós viemos como que a gente paga. Desse jeito. Primeiro sinal da multiplicação dos meus 5 pães e 2 peixinhos. Cheguei no outro dia, já era para nós ter saído na sexta. Esperei da sábado de manhã, será que eu vou conseguir alugar esses ônibus? Nisso aí a Lima me liga e fala assim, Lu, o ônibus pegou, ou seja, menos um, glória a Deus. Tínhamos um ônibus só. Aí cheguei no dono da Voa, lá um senhorzinho, que é aviação Ourinhos, que aluga ônibus de turismo. E ele, padre Esas? Claro que sim. Para quando você precisa do cheque? O padre pediu para dar 15 dias no cheque, imagina. Que loucura! Ai, Jesus! Eu amo essas loucuras de Deus. Ai, como eu amo! O tanto que Ele faz na minha vida. E assim fomos. Atrasados, chegamos atrasados, cansados, moído, acabado, sem dinheiro. E isso eu já tinha a Camila e a Heloísa era nenê. A Heloísa tinha 2 aninhos. A Érica mandou a foto aqui, só que eu não consigo abrir o WhatsApp agora, viu, Érica? Porque tô com esse celular aqui. Se você olhar no encarte do CD, tem a Heloísa no meu colo, assim, pequenininha, 2 aninhos cantando. Um peixinho caiu no mar, né? Que a minha filha cantava desde pequenininha. Quanta benção. Gravamos. Daí, antes da gravação do CD, nós ficamos lá na comunidade I de São José dos Campos, um monte de colchonete pro chão, colchão no chão. Aí um detalhe, nós chegamos 4 da manhã do sábado. Já era para nós estar lá, ó, o dia anterior. Minha comadre Márcia chega para mim e fala assim, Lu, tudo esse povo tem que comer a palavra. Foi o que Felipe falou para Jesus, Jesus, tudo esse povo tem que comer. Gente, eu esqueci que eles eram meus convidados. Eu não separei R$1 para o povo comer. Criança com fome, um monte de gente com fome, meu Deus, o que eu ia fazer? E a comadre Márcia, aquela santidade dela, falou assim, e agora, comadre? Ela também não tinha dinheiro. Gente, eu nunca esqueço. Eu dei o dinheiro na mão dela, assim, porque ela falou, aqui tem mercado 24 horas, Carrefour, nós vamos no Carrefour comprar as coisas que precisa. Ou seja, um lanche ali, que estava todo mundo varado de fome. Nós não paramos na estrada para ninguém comer, que tinha que chegar a tempo da gravação do CD. 4 da manhã, ela e a Leia Lima, as 2 malucas, vamos no Carrefour. A hora que ela olhou o dinheiro na mão, R$50, gente, eu dei pra Márcia. Era o que eu tinha. Eram os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. Mas a santidade da Márcia, porque é pra pessoa santa, ela não fala, você tá doida? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Não, ela não abriu a boca. E ela não inteirou dela, porque ela também não tinha. Como se fosse hoje o que, esse 50 em 2004, como se fosse o quê? Uns 200 hoje? Ou seja, tinha que comprar o lanche da madrugada lá pro povo comer e a comida pro café da manhã do sábado e pro almoço do sábado. E depois para jantar para ir embora. Como, minha gente? Impossível. Sabe o que é impossível? Quando tudo é impossível, quando tudo parece perdido, entra a providência de Deus. E eu sempre fui devota da Divina Providência. Sempre rezei o terço da Providência. Eu tenho uma música linda da Providência. Sim, Érica, já te chamo. Espera aí, deixa eu só finalizar o testemunho aqui rapidinho, né? Que a Érica é desse tempo aqui, minha intercessora lá, desde antes do meu primeiro CD. A Érica mais de 25 anos de amizade, porque isso que eu tô contando vai fazer 30 anos já, né? 30 anos da minha conversão, esse tempo que eu tô falando aqui. A Márcia volta do mercado, todo mundo azul de fome. Volta com um fardo de refrigerante para 150 pessoas. Cada ônibus tem 50 pessoas, certo? Só que nós chegamos em 100. O outro 50 chegava no outro dia pro show só. Mas nós tinha que dar comida também, que foi combinado. Eles ajudaram com o valor ali do ônibus, era combinado, gente. E você quer saber, o que me deixa doente é o combinar uma coisa e não fazer.
Eu dar minha palavra e não cumprir, mas eu fico doente, né? E, gente, para encerrar, para glorificar a Deus, a Márcia chega com um pacote de salsicha, com pão, fizemos um cachorro-quente ali no sábado de madrugada, 4 da manhã. Café da manhã, e ela comprou, não sei, 2 frangos inteiros e um macarrão e alface. Gente, era tão pouquinha comida. Eu falei, bom, eu não vou comer, eu vou fazer jejum. Imagina, eu ia desmaiar, né? Aí aconteceu o milagre da multiplicação. Quanto mais pão eles pegavam daquele pacote, mais pão saía. Não tem explicação humana para isso. O macarrão, quanto mais a gente pegava da panela, mais brotava da panela, o frango brotava da panela. Que comeu os 2 ônibus, o 3º ônibus, depois almoçou e jantou no outro dia ainda para voltar embora. Então quais são aí, né, as tuas lutas diante da providência de Deus que precisa na sua vida? E eu peço que você esteja presente agora aqui, né? Eu estou contando isso para você para engrandecer aquele que faz. Foi Jesus que disse, pega os pães e os peixes. Imagina, mas o que vai dar para fazer com esses pães e esses peixes? Para essa multidão? E a mesma coisa que eu tive a graça de viver nessa ocasião, 2004. E conto, sempre, isso muitas pessoas testemunharam. Quanto mais a gente tirava o macarrão da panela, mais brotava o macarrão da panela, que os 3 ônibus comeram. E minha comadre Márcia fala, e ainda nós levamos para casa o que sobrou, como os 12 cestos aqui que sobraram. Amém, gente? Então reza comigo agora essa oração que eu vou falar e você vai repetir. Providência Santíssima do Eterno Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que em tudo tem desprovidenciado, e providenciarei isso para o nosso bem, providenciar em todas as nossas necessidades, assim cremos, assim esperamos, que seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. E eu vou compartilhar essa oração depois aqui nos comentários ou na descrição do vídeo para que você possa rezar essa oração. E deixa eu chamar a Érica aqui rapidinho para nós encerrar a live, porque senão, gente, se passar o tempo eu vou perder a gravação, tá? Para mostrar. A Érica, essa querida amiga, mais de 25 anos de amizade, que estava comigo em tantas batalhas. Oi, lindeza! Olá! Nossa, você bom dia! Você tem antes do primeiro. Ai, que lindo. Olha o Padre Esdras aí na capa comigo. Eu magrela. Eu há 30 quilos atrás. Viu, Érica? Abre o encarte e mostra a Heloísa no meu colo, pequenininha. Cantando ali, ó. Camila tinha 10 anos aqui, ó. Ai, que belezinha. Ai, Heloísa, que neném no meu colo. Obrigada, Érica. A Érica tem o meu primeiro CD, gente. Eu não tenho esse CD. Obrigada, Érica, pela amizade. E vou dizer que é o único CD que eu tenho seu, mas eu tenho. Isso, e guarde que isso é uma relíquia, viu? Bota a relíquia nisso. E a Érica é uma das que faz parte das minhas histórias. Lembra em Jandira? Lembro. Gente, só para finalizar aqui, senão vai estourar a live. Nós em Jandira pregando, gente, o pipoco comendo solto em cima do teto da escola. Tiro. A Érica estava lá, não foi, Érica? Sim. Nós vivemos essas loucuras de Deus. Então, acredite. Acredite. Jesus quer multiplicar os 5 pães e os 2 peixinhos na vida de cada uma de nós. Amém? Amém. Ele multiplica tudo aquilo que nós temos. Beijo, meninas. Beijo, Lu. Outra hora a gente marca uma outra live para você falar, porque eu vou ter que parar, senão vai estourar a live, tá bom? Amo você, minha amiga querida. Também te amo. Tchau. Gente, um abraço.
Fiquem na paz. Você vai ter que sair da live que eu não sei tirar. Tá bom? É isso aí, minha gente. Se tô, depois acompanha no YouTube essa linda história. Desculpa aqui que estava travando um pouquinho. Eu limpei o celular, ele continua travando, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Ótima sexta-feira.